Você já ouviu falar das 3 feridas narcísicas da humanidade? É a respeito desse assunto que eu vou trazer no vídeo de hoje. Fala, gente! Psicólogo Matheus Costa Souza na área. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sobre esse assunto, eu quero trazer sobre uma 4ª ferida narcísica sobre a humanidade. Eu nunca ouvi falar dessa 4ª ferida narcísica, mas é o que eu tenho pensado através da abordagem que eu trabalho na clínica, que é a abordagem fenomenológica existencial. Então, Matheus, qual que é essa 4ª ferida narcísica que eu nunca ouvi falar? A 4ª ferida narcísica, por que não uma em relação à hermenêutica? E aqui, propriamente, a hermenêutica da facticidade de Martin Heidegger. Colocaria ele como esse que denuncia essa 4ª ferida narcísica. O que diz essa 4ª ferida narcísica, essa hermenêutica da facticidade? Diria então que o ser humano, além dessas 3 feridas, ele possui a 4ª, que se refere a ele não ser o detentor de todo o poder das suas escolhas e decisões, que ele não é tão independente assim quanto ao que ele quer fazer, o que ele decide fazer, mas sim o mundo que é o dele, ou seja, o sentido que as coisas trazem para ele, para que ele possa fazer algo. Eu diria que para a gente poder fazer algo tem que se mostrar. Nós dependemos das coisas para nós podermos fazer elas. A gente não consegue fazer nada assim de livre e espontânea vontade, mas as coisas têm que nos chamar para que nós possamos atendê-las, e isso está ligado ao sentido, porque nós só fazemos algo quando faz sentido fazer. Se não fizer sentido, a gente nunca vai fazer. Então, por exemplo, eu escolher algo é porque está no meu campo de visão, no meu campo de manifestação, é onde eu posso corresponder àquilo. Eu posso usar uma caneta, mas só posso usar uma caneta quando ela se apresenta para mim. Se eu não ver uma caneta, eu nunca vou imaginar ela. Pensar em algo, eu dizer para você não pensar, por exemplo, na França, logo vai ser impossível isso. E essa seria, eu denominaria isso a 4ª ferida narcísica. Essa dependência das coisas aparecerem para nós podermos possibilitá-las e possibilitar também possibilidades nossas de ser. Por exemplo, para eu ser pai, eu preciso imaginar um contexto de relação entre pai, filho, entre a questão de criação, de tutela, de criança, seja adolescente ou até adulto, mas essa questão de cuidado, de responsabilidade, de preocupação enquanto outro. Precisa haver esse contexto, senão eu nunca vou pensar em ser pai. Inclusive também é interessante isso, quando a gente não está imerso num campo, de um contexto, pensando algo sobre isso, a gente vê muito a respeito de quem não é pai, não vê um monte de coisa, mas quem é pai, por exemplo, pai de primeira viagem, começa a ver várias coisas que ele não via antes, por exemplo, carrinho de bebê, coisas que remetem a essas questões de filho, de tutela, de bebê, quando é uma criança que ele acaba de nascer, mas começa a aparecer essas coisas, porque antes não aparecia, porque não tinha sentido pensar naquilo, não estava no seu campo de atuação. E o Martin Heidegger ele vai falar bastante disso na obra Ser e Tempo, em relação às coisas que aparecem, que têm o seu caráter de utensiliaridade, e que as coisas elas têm o seu para quê. E a gente se relaciona com isso, com esses paraquês das coisas. Não são todas as coisas, por exemplo, que têm essa mesma característica de para quê, da utensiliaridade. Esses entes, como nós mesmos, nós não somos um para quê, mas sim nós somos um Dazai, um ser aí, que está em jogo a cada vez, que questiona sobre o ser, seu ser.
Então, nós não somos detentores de fazer tudo o que quisermos. Se as coisas não aparecerem, se não abrir, por isso que fala também que nós somos da Zain, somos abertura. Abertura para o quê? Para o campo de possibilidades que possibilitam o nosso existir. Por isso que a gente é ser no mundo. Nós não existimos fora do mundo. Que mundo que é esse? Ser no mundo envolve isso, relacionamento com as coisas, consigo mesmo e com os outros, que também tem essa mesma constituição, característica de abertura, de Dasein, de questionamento, de poder ser, de possibilidades e de se relacionar com as coisas. Essa seria a quarta ferida narcísica, que eu denominaria a ferida hermenêutica, propriamente a hermenêutica da facticidade. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui. Se trouxe também, fez sentido esse vídeo para vocês, e aí vocês vão comentar aqui no vídeo, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar ele e se inscrever aqui no canal. Até a próxima, tamo junto. 1, 2, 3, gravando. Fala, gente, psicólogo Matheus Costa Souza na área.